Leia a Bíblia em um ano, dia 51, Números capítulos 32 a 36. As tribos na Transjordânia. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observavam eles que as terras de Jazar e de Gileade eram muito favoráveis para a criação do gado. Por esse motivo, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, Dibon, Jazar, Nimra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel. São próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: irão aos vossos irmãos à guerra, e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel, para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Assim procederam vossos pais, quando os enviei a Cádiz, Barnea, para espionarem a terra. Subiram até o vale do Escol e examinaram a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez este juramento: estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra prometida. Com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor, que com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que o desagradou, que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós vos levanteis em lugar dos vossos antepassados, como raça de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, Ele aumentará ainda mais a nossa permanência no deserto, e causareis a ruína de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nesta terra apriscos para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para a frente de nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas, enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que a nossa herança nos seja concedida do lado leste do Jordão. Então condescendeu Moisés: se de fato procederdes conforme dizeis, se saíres para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem ao Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel, e esta terra será a vossa propriedade diante de Yahvé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para vossas famílias e currais para as nossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes, cumpre-o.
Então os homens de Gade e Ruben afirmaram a Moisés: Teus servos farão aquilo que o meu senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os seus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Yahvé para combater, como disse o meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito de Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Nun, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco ao Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhes-ei em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe, junto a vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram: O que orientou Yahvé aos teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã, porém tu nos concederás a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibom, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Harã, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reedificou Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibna, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus, que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou de Havot-Jair, povoados de Jair. E Noba subjugou Kenate e as cidades circunvizinhas, e chamou Noba, dando-lhe o seu próprio nome. A peregrinação desde o Egito, capítulo 33. Estas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões, sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou toda a jornada, a partir dos lugares onde partiam, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Estas, portanto, são suas etapas, conforme os pontos de partida. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte, ao dia da Páscoa, saíram eufóricos, de mão erguida, em sinal de vitória diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultaram aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra seus deuses. Os filhos de Israel partiram a Ramassés e acamparam em Sucote. Em seguida partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã e retomaram para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e montaram acampamento próximo a Migdol. Partiram de Pi-Hairote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e dirigiram-se para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Deixaram Eli e armaram acampamento próximo ao Mar Vermelho.
partiram do Mar Vermelho e montaram um acampamento no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Deixaram Dófica e fixaram um acampamento em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram um acampamento no deserto do Sinai. Deixaram o deserto do Sinai e montaram um acampamento em Kibrote Hatava. Saíram de Kibrote Hatava e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Deixaram Ritmá e fixaram um acampamento em Rimon Pérez. Saíram de Rimon Pérez e montaram um acampamento em Líbina. Partiram de Líbina e armaram um acampamento em Rissa. Deixaram Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e ergueram um acampamento no monte de Sefer. Partiram de monte de Sefer e montaram um acampamento em Harada. Deixaram Harada e montaram um acampamento em Maquelote. Saíram de Maquelote e ergueram um acampamento em Taate. Partiram de Taate e montaram um acampamento em Terá. Deixaram Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Partiram de Rasmona e foram acampar em Moserote. Deixaram Moserote e montaram um acampamento em Bene-Jacã. Saíram de Bene-Jacã e ergueram um acampamento em Hor-Gidigade. Partiram de Hor-Gidigade e acamparam em Jotibata. Deixaram Jotibata e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e montaram um acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram um acampamento em Gades, no deserto de Zim. Deixaram Cádiz e acamparam no monte de Or, nos limites da terra de Edom. Por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu ao monte de Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano, depois que os filhos de Israel foram libertos e saíram do Egito. Arão era da idade de 123 anos, quando morreu no alto do monte de Or. Então o rei cananeu de Arate, que habitava o Negueb, na região sul da terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Os israelitas partiram do monte de Or e armaram um acampamento em Zalmona. Depois saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Deixaram Punom e foram armar acampamento em Obote. Partiram de Obote e foram para Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e montaram um acampamento em Dibon-Gade. Deixaram Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e armaram um acampamento nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nas campinas de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Ergueram um acampamento junto ao Jordão, desde Bet-Gesemote até Abel-Setim. Regras para a partilha de Canaã. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó, e lhe ordenou: comunica aos filhos de Israel: quando tiverdes atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus altares idólatras. Tomareis posse da terra, e nela habitareis, pois vos dei esta terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos darei uma parte maior na herança, e aos grupos familiares de menos números concedereis
uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão na terra entre as tribos dos vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre vós se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões em vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com eles. As fronteiras da nação de Israel. Capítulo 34. O Senhor Deus falou a Moisés e o orientou: Dê as seguintes ordens aos filhos de Israel, quando entrardes na terra de Canaã. Essa será a terra que vos cabe em herança em suas fronteiras, serão estas: a região meridional do vosso domínio, o lado sul, começará no deserto de Tissim-Zim, próximo à fronteira de Edom. No lado oriental, a leste de vossa fronteira sul, terá o início desde a extremidade de Ian-Hamelã, o Mar Salgado. Depois passará pelo sul da subida de Acrabim, dos escorpiões. Prosseguirão até Zim e irá ao sul de Gades-Barneia. Gades-Barneia, seguindo, passará a Hatzar-Adar e irá até Atzamon. De Asmon, a fronteira, fará uma curva e se juntará ao ribeirão, que faz fronteira com o Egito e terminará no mar. Portanto, tereis por fronteira marítima o Ian Hagadol, o grande mar, e este vos será limite ocidental, a oeste. Esta será a vossa fronteira norte setentrional. Traçareis uma linha desde o grande mar até o monte de Or, e da montanha de Or traçareis outra linha até Nebo-Hamate, sendo que o limite da fronteira será Zelade. Prosseguirá em direção a Zifron e terminará em Hatzar-Enan. Essa, pois, será a vossa fronteira do norte. Em seguida, traçareis a vossa fronteira ocidental, a vossa fronteira oriental, em Hatzar-Enan e Shefan. A fronteira descerá de Sefã em direção a Arbel, ao oriente de Ain. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Quinerete, o mar da Galileia. A fronteira seguirá então ao longo de Iardém, Jordão, e seus fins serão o mar salgado. Essas, portanto, serão as 4 fronteiras da vossa nação. Então Moisés deu as seguintes ordens aos filhos de Israel: Esta é a terra que repartireis como herança para vós, por meio de sorteio, e que Yahvé ordenou que se desse a 9 tribos e a meia tribo. Portanto, a tribo dos filhos de Ruben, com suas famílias, e a tribo dos filhos de Gade, com suas famílias, já receberam a sua herança. A meia tribo de Manassés já recebeu igualmente a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança do lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. Os líderes na partilha de Canaã. Então Yahvé orientou a Moisés: Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Designareis, pois, um príncipe de cada tribo, para cooperar na distribuição das terras. Estes são os nomes dos escolhidos: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidabe, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o príncipe da tribo de Dan; Haniel, filho de Éfode, o príncipe da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifitã, o príncipe da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, príncipe da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Asa, e príncipe da tribo de Issacar;
Aiude, filho de Selome, o príncipe da tribo de Azer. Pedael, filho de Amiúde e príncipe da tribo de Naphtali. Portanto foram esses os homens a quem Yahvé ordenou que partilhassem a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. A herança dos levitas, capítulo 35. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficavam no lado do rio, Yahvé falou a Moisés e orientou-o: ordena aos filhos de Yahvé que, da herança que possuem, entreguem aos levitas cidades, a fim de que possam morar, e pastagens ao redor dessas cidades. Dareis tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para seu gado, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que darei aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade, até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, para o oeste e para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagens aos rebanhos dessas cidades. As cidades que dareis aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós para abrigar pessoas que acidentalmente matarem alguém. Além dessas, dareis mais 42 cidades. Ao todo, entregareis aos levitas 48 cidades, e as cidades com seus espaços reservados às pastagens. As cidades que dareis de possessão aos filhos de Israel, vós a tornareis em maior número dos que têm em muito, e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, em proporção à herança que tiver recebido. As 6 cidades de refúgio. Então o Senhor falou a Moisés e lhe orientou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem a intenção ou inadvertência. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 outras do lado de Canaã, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se feriu alguém com um objeto de ferro e disso resultou a morte dessa pessoa, é um assassino e, portanto, o homicida terá de ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida, e como um assassino deverá pagar com a sua própria vida. Ou ainda, se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar, e a vítima morrer, igualmente é assassino, e será, portanto, morto o tal homicida. O vingador do sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar o executará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar algum objeto contra ela, de modo que essa pessoa venha a morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco provocando assim a sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois também é homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou algum objeto contra ela sem a intenção de matar, ou ainda sem notar a presença da vítima,
deixou cair sobre ela uma pedra que a pusesse matar, e disso resultou a sua morte. Embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum, a comunidade julgará segundo essas regras entre o que o feriu e o vingador de sangue da vítima, e salvará o homicida da mão do vingador da vítima, e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, entretanto, o acusado vier a sair do território da cidade de refúgio, onde se havia abrigado, e o vingador de sangue da vítima o encontrar fora do território da cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado, sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retornar à sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para todas as vossas gerações, em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o julgamento das testemunhas. Mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo-se fugido na cidade do refúgio, queira voltar a habitardes a sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornareis impura a terra onde habitais, e no meio da qual eu habito, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. A lei da herança das mulheres. Capítulo 36. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais e as famílias que pertenciam aos clãs dos filhos de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José. Pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das famílias israelitas, e questionaram. Yahvé ordenou ao meu Senhor que desse a terra aos filhos de Israel, repartindo por meio da sorte. E o meu Senhor recebeu do Senhor a ordem de dar parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponho que elas venham a se casar com homens de outras tribos israelitas. Neste caso, a herança que lhes pertence será tirada da herança dos vossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Deste modo, quando chegar o ano de jubileu para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer e será subtraída à parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, Moisés transmitiu aos israelitas a seguinte ordem. A tribo dos descendentes de José falou com justiça. Eis que Yahvé ordena contra as filhas de Zelofeade. Elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. A herança das tribos de Israel não passará de tribo em tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir a herança em uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com um homem de um clã da sua própria tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem cada um a herança de seu pai. A herança não poderá ser transmitida de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia orientado Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Oglã, Milca e Noa, casaram-se com os seus primos paternos, dentre os clãs dos descendentes de Manassés, filhos de José.
e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Conclusão. Portanto, são essas as leis e os mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas, por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, a caminho de Jericó, que ficava do outro lado do rio.